Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca de lógica, lógica aplicada ao dia-a-dia, digamos assim, uma abordagem diferente, uma perspectiva da macrológica. Eu faço a distinção entre micrológica e a macrológica, uma coisa que eu criei e que está, por exemplo, nesta minha obra, Ensaio sobre o Individualismo Intelectual e Terapêutico. Então vamos lá. Macrológica. Vamos tentar usar uma linguagem que, apesar de parecer difícil, não é assim tão difícil. Basta uma pessoa compreender os significados. Eh, Já desde, como eu costumo dizer, já desde novo, desde puto, digamos assim, que eu vou reparando que há pessoas que trazem lógica para cima da mesa, muitas vezes de forma precipitada, não é? Com julgamentos lógicos, os juízes lógicos consideram que algo não tem lógica, algo que é um absurdo, que algo não tem jeito nenhum, que algo que não tem sentido. Acerca de assuntos, teorias, ideias, ideologias, uma pessoa pergunta ou tenta perceber o que é que a pessoa sabe acerca do assunto e às vezes a pessoa não sabe nada, não sabe quase nada, tem preconceitos, estereótipos, seja o que for. Não está profundamente informado acerca do assunto, nem está em processo de informação, digamos assim. Às vezes é só preconceitos, estereótipos, aquilo que é fácil, até em termos cerebrais, mais imediato. É o imediatismo intelectual, entre outras coisas, falta de prudência intelectual, falta de autoconsciência, entre outras coisas. Sem julgamento nem moralismo, é só. Depois, tudo isso que eu sempre tive essa alma de filósofo, não é? Tudo isso me levou a desconstruir e a questionar e a construir conceitos para ajudar as pessoas a ter uma melhor relação com a ignorância, porque essa relação com a ignorância, mais humilde, digamos assim, essa virtude da humildade, poderá ajudar a nossa relação com a lógica. Então, nesse enquadramento, eu criei os princípios fundamentais da lógica, nessa perspectiva da macrológica, não analisando apenas argumentos, a relação entre premissas, conclusões, seja o que for, a lógica formal ou informal, mas na relação com conceitos mais abrangentes, com estruturas mais abrangentes, estruturas lógicas, digamos assim, logicidades mais abrangentes. Uma pessoa pode pegar uma teoria, imaginar, por exemplo, a teoria da relatividade de Albert Einstein, imaginar que ela tem toda uma logicidade. Para uma pessoa compreender verdadeiramente a teoria, convém compreender a totalidade da teoria. Convém compreender o máximo possível a teoria. Se uma pessoa compreender algum pormenorzinho qualquer, uma coisita ali superficial, e achar que sabe o suficiente para dizer que ela não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, isso aí é profundamente falacioso e não é bom para o desenvolvimento consciencial e intelectual, digamos assim. Não é propriamente um bom sinal. Portanto, quanto mais uma pessoa conhecer acerca de uma teoria, ideia, ideologia, uma logicidade, digamos assim, uma proposta lógica, uma objetividade lógica, uma estrutura lógica, seja o que for, ou algo que uma pessoa queira colocar lá o rótulo lógica, que pode ter ou não ter, depois, dependendo de se uma pessoa pode identificar se tem ou não tem, uma pessoa precisa de compreender a totalidade desse sistema, ou o máximo possível desse sistema, para ter o máximo de elementos possível na consciência, para perceber se há ali uma logicidade ou não, se há verdadeiramente lógica ou não. E isso tem a ver com a sustentação pela totalidade. É um dos princípios fundamentais da lógica que eu criei. Portanto, uma estrutura lógica, digamos assim, a priori, eu vou dar uma linguagem assim mais acessível, uma estrutura lógica, ela pressupõe diversidade elementar, princípio da diversidade elementar, um princípio que eu criei, são três princípios fundamentais. Princípio da congruência correlativa, portanto, os diversos elementos precisam ter congruência entre si, digamos assim, e o princípio da sustentação pela totalidade, que é aquela lógica, aquela estrutura lógica, ela sustenta-se pela totalidade. A minha consciência precisa estar voltada para a totalidade. Só quando eu conhecer a totalidade, uma estrutura lógica, isso pode ser utópico se a coisa for, quase utópico se a coisa for muito abrangente, se a coisa for muito complexa, mas a minha cabeça deve estar, a minha consciência deve estar voltada para o máximo possível principalmente se eu quiser criar um juízo lógico, para o máximo possível da estrutura lógica, digamos assim. Isto pode ser para teorias, ideias, ideologias, isso aplica-se à nossa vida no sentido geral. Não é só para estas questões mais intelectuais, digamos assim. Portanto, eu só posso conhecer verdadeiramente essa logicidade, digamos assim, se eu conhecer a diversidade elementar, a congruência correlativa entre os diversos elementos e a sustentação pela totalidade. Portanto, a minha consciência precisa estar voltada para a totalidade. Quando é que eu, para conhecer, para saber se há mesmo lógica naquele sistema, ideia, teoria, seja o que for. Se eu não sei quase nada acerca do assunto, como é que eu posso estar próximo sequer de mais ou menos, ou de muito menos da totalidade? Estão a compreender? Portanto, vamos imaginar, por exemplo, isto é uma coisa simples, mas vamos imaginar que há sistemas que são muito complexos e abrangentes. Para uma pessoa começar logo a colocar ali o rótulo é de absurdo, sem sentido, não tem lógica nenhuma. 2 mais 2 mais 4 é igual a 8. Se eu conhecer o 2 mais 2 mais 4, faz sentido ser igual a 8. Mas muitas vezes, quando uma pessoa tem conhecimentos, isto é uma coisa simples, básica, é uma equação pequena. Mas se a coisa for muito complexa, é fácil eu achar que 2 mais 2
ter ignorância em relação ao mais 4, porque não sei tudo acerca da equação, digamos assim, ou da teoria, da logicidade, e achar que não faz sentido nenhum 2 mais 2 ser igual a 8. Mas às vezes aquilo é 2 mais 2 mais 4 é igual a 8, não é? 2 mais 2 é igual a 8. Eu não tenho conhecimento suficiente neste caso do elemento que é o mais 4. Estão a perceber? Às vezes eu não tenho conhecimento da equação completa, e se calhar a equação completa ou o sistema lógico completo faz sentido, mas faltando-me conhecimento de alguma variável, de algum pormenor ou de algum elemento, poderá não fazer sentido nenhum o resultado no sentido geral, ou a sua síntese, a perspectiva assim mais superficial. Estão a compreender? E muitas vezes nós não sabemos quase nada acerca de determinados assuntos e colocamos o rótulo, não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, é um absurdo, tudo, espiritualidade, reencarnação, extraterrestres, e o que for. Às vezes não sabemos nada acerca do assunto, principalmente assuntos mais delicados de tratar, por isso é que eu dei estes exemplos. Não sabemos nada acerca do assunto, mas aquilo não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, ou é um absurdo. Ou então ao contrário, aquilo tem muito sentido, aquilo tem muita lógica, e às vezes uma pessoa não sabe nada acerca do assunto, nem está no caminho para saber cada vez mais, porque todos nós somos ignorantes. E estes princípios fundamentais da lógica eu criei para ajudar nós a termos uma melhor relação com a nossa ignorância. Porque nós às vezes não sabemos nada mesmo acerca de determinados assuntos. E precipitamos, não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum, é o juízo lógico. Né? Aquilo é um absurdo. Portanto, eles servem para nós nos lembrarmos que nós precisamos, só quando soubermos verdadeiramente a totalidade, isso convém em termos de humildade, para às vezes admitirmos que não sabemos a totalidade sobre algum assunto, só conhecendo a totalidade a priori, é que poderemos conhecer a sustentação pela totalidade, de que forma que aquilo se pode sustentar na totalidade. Porque esta equação, por exemplo, 2 mais 2 mais 4 é igual a 8, ela sustenta-se na sua totalidade. Mas se faltar ali um elemento, 2 mais 2, faltar um mais 4, não faz sentido ser igual a 8. Então eu posso considerar que 2 mais 2 é igual a 8, não faz sentido nenhum, mas se calhar a equação completa é 2 mais 2 mais 4 é igual a 8. E transpondo esta ideia mais simples, esta pequena equação, para sistemas mais complexos e mais abrangentes, mas só tenho de compreender que às vezes nós podemos achar que algo não tem sentido nenhum, é um absurdo, não tem lógica nenhuma, quando nós só simplesmente somos ignorantes acerca de determinados elementos que podem fazer parte desse sistema. E ao sermos ignorantes, se nós não tivermos uma adequada relação com a nossa ignorância, facilmente poderemos achar que aquilo não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma, é um absurdo, porque no fundo não sabemos o suficiente acerca do assunto. Estão a compreender? Portanto, esta macrológica ela vai usar a micrológica, que é aquela questão da lógica formal, informal, estudar a relação entre premissas, conclusões, estão a compreender? Vai usar isso aí. Agora, um sistema lógico, assim, por exemplo, uma teoria da relatividade, depois vai precisar da prova empírica, não é? Vai precisar de uma data de elementos, a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Mas estes princípios fundamentais têm as suas limitações, mas também têm as suas vantagens, que é ajudar-nos a lembrar que nós só conhecemos verdadeiramente uma estrutura lógica, a priori, não é? Um sistema, seja o que for, se conhecermos a totalidade. Porque esse sistema, tendo lógica, ele sustenta-se pela totalidade, não é? Tendo conhecimentos muito limitados acerca do assunto, de teoria, de ideia, de ideologia, estão a compreender? Portanto, o que nós devemos fazer é pegar neste tipo de teoria que eu criei e aplicar ao dia a dia. Às vezes, quando aparecer teoria, ideia, ideologia, alguma filosofia assim diferente, em vez de eu considerar com arrogância intelectual, às vezes com precipitação, falta de prudência intelectual, falta de humildade intelectual, seja o que for, logo que aquilo não tem lógica nenhuma, é um absurdo, não sei, estou a perceber aquele tipo de atitude que às vezes as pessoas têm, não sabendo nada acerca do assunto, eu vou admitir a minha ignorância, eu não sei o suficiente antes de realizar um juízo lógico. Ou então, eu preciso estudar mais, eu preciso de procurar mais conhecimento, eu não sei o suficiente, estão a perceber? Isto serve para lembrar a nossa ignorância acerca dos assuntos, teorias, ideias, ideologias, seja o que for. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico desta minha obra Ensaios sobre Individualismo Intelectual e Terapêutico. Eu falo sobre este tema noutros livros, nomeadamente Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Eu falo de outros livros, até o de Individuologia, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias e do Dr. Joaquim Parra Marujo. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Eu tenho vários vídeos publicados, vários livros também publicados em formato de papel e em formato digital. Deixo na descrição do vídeo no YouTube. Eu estou no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Spotify, até Amazon Music, até no TikTok também. Tenho vários vídeos publicados. Vários vídeos publicados, dou aulas e dou cursos online, cada aula eu dou a cada pessoa. Deixo as referências para entrar em contato comigo na descrição do vídeo no YouTube. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem comentar, partilhar, pôr like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Envie para outras pessoas, já podem fazer doações para o meu IBAN, o MBWake, que deixo na descrição do vídeo no YouTube, as referências, porque eu não tenho patreon.com. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.